Muito bem, meus queridos. Voltamos e nós vamos dar prosseguimento aqui à nossa aula sobre administração eclesiástica. Deixa eu compartilhar com você aqui a minha tela. Muito bem, muito bem. E aí nós falávamos a respeito do que é administração, né? Conceituamos de forma básica e bem sucinta a administração como um processo que visa atingir os objetivos de uma certa organização, de uma certa comunidade, né? E esse processo envolve 4 passos, que vimos também, né? Que é o planejamento, a organização, a direção e o controle, né? E esse desenvolvimento, né, ele se deu de forma assim mais plena durante o século XIX, quando a administração ela passou a ser tratada como uma ciência, né? Como nós dissemos no bloco anterior, tá certo? Olha só que frase interessante. Todo homem procura obter o máximo com o mínimo de esforço. Então, essa frase, não é, ela representa um dos princípios, não é, da administração, que é buscar atingir o máximo possível com o mínimo de recursos. Atingir o máximo de excelência naquilo que eu proponho a fazer, o máximo de resultado, atingir esse objetivo de forma mais rápida e mais eficiente, com o mínimo de recursos possíveis, né? Com o mínimo de esforço possível. E é aí que entra as ferramentas de administração, né? Que visa, através do planejamento, né? Determinar de que modo eu posso atingir, chegar, né, a esse meu objetivo, atingir essa minha meta, com os recursos que eu disponho, ou otimizando da melhor forma possível aqueles recursos que eu tenho, né? Inclusive o tempo, que pode ser considerado como um recurso também. Então, o planejamento, um plano de ação, ele vai fazer com que, né, via de regra, né, ou pelo menos teoricamente, eu possa atingir esses objetivos de uma forma mais rápida, né? Mais abreviada, otimizando esses recursos que eu tenho, quer seja pessoas, quer seja tempo, quer seja dinheiro, como nós dissemos, certo? Este princípio determinou a procura do rendimento máximo para qualquer atividade humana, consequentemente, o estudo de como obter esse rendimento, ser o mais produtivo possível, utilizando a menor quantidade de recursos possível, né? Otimizando de tal forma os recursos para que não haja desperdício, para que não haja perca, né? E eu aumente, no entanto, o meu ganho, né? Ou a minha produtividade, né? Falando aqui, é óbvio, de uma forma bastante técnica, tá certo? Embora possamos adotar na administração eclesiástica alguns princípios que você vai perceber, principalmente nessas primeiras aulas, que são bem técnicos, é preciso que você entenda de início, né? E que eu faça esse alerta a você. A igreja não é uma empresa. A igreja precisa ser norteada por outros princípios, além daqueles que nós vamos estudar aqui, enquanto o estudo da administração, enquanto o estudo dessas ferramentas de gestão que nós vamos aprender aqui, tá certo? Por quê? A natureza da igreja é uma natureza diferente daquela de qualquer empresa, tá certo? Precisamos entender que a igreja, ela é tanto uma entidade social, como é espiritual. E eu não posso jamais, né, me esquecer disso, né, que a igreja também é uma entidade espiritual. Que, portanto, é norteada por outros princípios, além daqueles que nós vamos aprender aqui, tá certo? Nós não vamos confundir a igreja com nenhuma outra comunidade, com nenhuma outra forma de organização, certo? Por quê?
Porque se nós pudéssemos aqui descrever, né, qual é o objetivo da igreja, qual é a função, né, da igreja, nós vamos ver que a missão da igreja é, primeiro ponto, ser serva de Jesus Cristo. A missão da igreja é servir a Jesus Cristo, é prestar um serviço a Cristo Jesus, a quem nós conhecemos, né? Nós entendemos e cremos em Jesus Cristo como a segunda pessoa da Trindade, né? Como aquele que é o nosso Salvador, o Deus encarnado, aquele que foi enviado para tornar-se homem, tal como eu e como você, para que ele pudesse resolver o problema do pecado e o problema da morte, né? E a igreja, então, ela tem como único e básico princípio, né? Missão, objetivo, servir a Jesus Cristo. E de que modo nós podemos servir a Jesus Cristo? Veja só, primeiro ponto, através de um culto permanente e exclusivo à Santíssima Trindade, né? Nós falamos aqui que Jesus é a segunda pessoa da Trindade, mas é essa Trindade que é objeto de adoração no nosso culto. É ao Deus Trino, ao Deus Uno e Trino que nós devemos adorar e cultuar quando nós estivermos reunidos, né? E todos aquelas atividades exercidas pela igreja, né? Porque as atividades que se faz na igreja nem sempre estão diretamente relacionadas ao culto, mas todas elas, direta ou indiretamente, elas servem para propiciar, né, que haja um culto permanente e exclusivo a Deus, certo? Permanente, porque é um culto que não cessa, porque é contínuo, porque é aquilo que a gente faz incessantemente, e exclusivo, porque não cabe, não é, no nosso ambiente de culto, a adoração a quem quer que seja, a não ser ao Deus triuno, né? Como nós acabamos de falar agora. Deus, ele requer de nós exclusividade, não é? No nosso culto. Lembrando aqui, meus amados, que o culto não é apenas aquilo que nós fazemos quando estamos reunidos no templo, não é? O culto do cristão, ele é diário, é através da sua vida secular, do seu trabalho, do modo, inclusive, como ele administra os seus bens, aquilo que Deus confiou a ele, o modo como ele administra os seus dons, né? As suas habilidades, que também tem como fonte o nosso Deus, certo? Então, o nosso culto é permanente e é exclusivo. O nosso culto, quer seja no ambiente de culto, quando estamos reunidos, quer seja na nossa vida secular, se é que nós podemos separar isso, né? Nós devemos sempre estar a serviço de Cristo Jesus, através de um culto permanente e exclusivo. De que modo? Pelo amor. O amor que é interno, que confraterniza com os seus membros. O amor é o maior de todos os mandamentos, né? É aquilo que Deus exige de nós. E o amor é exercício de duas formas, né? Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos, né? Jesus, ele resumiu todas as ordenanças de Deus com apenas estas duas, o amor a Deus e o amor ao próximo. Esse amor que, mesmo sendo o mandamento de Deus, mesmo sendo aquilo que Deus exige de nós, é também o fruto do Espírito. É também aquilo que Deus nos concede como dádiva, como dom, como um fruto do Espírito Santo. É o caráter do cristão, é o caráter de Cristo gerado no crente através do poder do Espírito Santo, né? Esse amor que deve fluir do interior daquele que é nascido de novo, do interior daquele que foi
regenerado, que foi salvo por Cristo Jesus, né? Então, esse amor que é interno, que é gerado no interior do crente e que confraterniza com os membros dessa comunidade, dessa igreja e desse corpo, é também o modo pelo qual nós servimos a Jesus, né? Primeiro, nós servimos a Jesus através de um culto permanente e exclusivo, e segundo, pelo amor interno que confraterniza todos os membros deste corpo, né? Terceiro, pela fidelidade às escrituras, não é? Só pode haver um corpo vivo, uma igreja militante, uma igreja regenerada, transformada, uma igreja que gera restauração, onde há arrependimento, onde há regeneração, onde há convicção de pecado e salvação, se nós formos fiéis às sagradas escrituras, né? Não se pode servir a Jesus Cristo do modo como ele espera e do modo como ele deseja de nós, a parte das escrituras, né? Com filosofias, com novas ciências, com um novo modo de pensar, com uma visão que seja humana, não é? Ou até que tenha a pretensão de ser uma visão espiritual, mas ela contradiz as escrituras. Ela vai contra aquilo que Deus nos revelou através das suas sagradas escrituras, tá certo? Então, o serviço que nós prestamos a Jesus Cristo leva em consideração a nossa fidelidade às escrituras. Fidelidade no sentido de que nós somos fiéis a ela quando nós nos propomos a pregar o evangelho, né? Quando nós propomos a ministrar sobre a vida das pessoas, a evangelizar, a discipular, a aconselhar com base em quê? Nas escrituras, no evangelho genuíno de Jesus Cristo. Ser fiel às escrituras no nosso modo de viver, não é? Ora, se nós cremos que as escrituras é a palavra de Deus, nós devemos então viver em conformidade com a sua orientação, não é? E uma vida de serviço a Cristo leva em consideração a nossa fidelidade às Escrituras. Quer seja enquanto pregadores, quer seja enquanto cristãos, enquanto alguém que vive, não é? A sua vida com base nos princípios cristãos, naqueles que nos são reveladas através das Escrituras. Quarto ponto, pela igualdade dos seus componentes, né? Algo que eu costumo dizer sempre, aos pés da cruz não há escada. Todos nós somos iguais diante de Jesus, né? Você que está aqui aprendendo, fazendo um curso de teologia, você não vai se tornar melhor do que quem quer que seja depois que você tiver o diploma nas mãos. Muito pelo contrário, meu amado. À medida que nós aprendemos, à medida que nós crescemos na graça e no conhecimento das Escrituras, mas nós devemos entender que nós estamos na condição de servir aos outros. Não há ninguém maior do que ninguém. Quando nós falamos de igreja, quando nós falamos do corpo de Cristo, todos nós somos iguais diante de Jesus Cristo. Quer seja homem, quer seja mulher, quer seja um pastor há tantos anos no serviço na igreja, quer seja aquele que é recém-convertido, chegado na igreja, tá certo? Deus, ele olha para todos nós da mesma forma. À medida que nós crescemos e nos desenvolvemos, é necessário que nós entendamos que nós estamos a serviço de Jesus Cristo e a serviço do corpo. Ora, como é que eu posso servir a Jesus Cristo se eu não sirvo ao seu corpo, às pessoas que estão à minha volta, né? Esse é o princípio do amor, né? Esse amor abnegado, que se doa, que se dá ao serviço dos outros, né? Nós damos a isso o nome de mordomia, né? Mordomia cristã é estar a serviço de Jesus Cristo, é estar a serviço do seu corpo e entender, amados, que nós estamos na condição de servo, né? Veja, Jesus na noite em que foi traído,
ele se dobrou diante dos seus discípulos, ele cingiu os seus lombos com uma toalha, pegou uma bacia e começou a lavar-lhe os pés. Esse era o trabalho de um servo, não é? Esse era o trabalho de um escravo, né? Lavar os pés do seu senhor, né? Lavar os pés de um visitante que chegava à casa daquele anfitrião, né? E veja o que é que Jesus está fazendo aqui. Está se colocando na condição de servo, não é? Ele que era mestre. E ele disse: olha, eu estou fazendo isso para que vocês aprendam de mim. O que eu estou fazendo agora, vocês não vão compreender, mas um dia vocês compreenderão. E da mesma forma como eu faço a vocês, vocês devem fazer também aos outros. E entender, amados, que não há ninguém maior do que ninguém. Nós precisamos entender que, enquanto corpo de Cristo, todos nós somos iguais, pela igualdade. E, tendo isso em mente, nós vamos estar aptos a servir a Jesus Cristo, a cumprir aquilo que é a missão da igreja, né? Quinto ponto, pela missão evangelizadora entre todos os povos, né? Esse é o ide de Jesus. Jesus disse sim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a todo homem, ensinando, batizando e ensinando a guardar todas estas coisas que eu vos tenho ensinado. Então, qual que é o papel da igreja, né? A igreja tem uma missão evangelizadora, certo? Evangelizar os locais nos quais nós estamos inseridos, né? A tua comunidade, lá no bairro onde ela está, os nossos familiares, né? Através do evangelismo propriamente dito, mas também através do ensino na igreja, né? Muitas vezes, nós falamos a respeito do ID de Jesus, né? Desse trabalho de evangelização, e nós levamos em consideração apenas a evangelização que se faz ao novo convertido, né? E nós deixamos de considerar que o trabalho de ensino na igreja também é evangelização, não é? O discipulado cristão, que se faz coletivamente na igreja e que se faz também, não é? De casa em casa, sentado à mesa, no sofá da sua casa, no banco de uma praça, na mesa de uma sorveteria, em um restaurante, quando você compartilha um momento, quem sabe uma refeição com alguém, ou um momento de comunhão no qual você compartilha o evangelho, o ensino das Escrituras, né? E, por último, pelo incansável testemunho cristão. Nós somos testemunhas vivas da eficácia e do poder do Evangelho e do Espírito Santo de Deus. As pessoas precisam olhar para você, cristão, e ver em você um testemunho de alguém que foi transformado, que foi regenerado pela obra do Espírito Santo de Deus. Então, a missão da igreja é essa. A missão da igreja é ser serva de Jesus Cristo, pelo culto permanente e exclusivo à Trindade, pelo amor interno que confraterniza seus membros, pela fidelidade às Escrituras, pela igualdade dos seus componentes, pela missão evangelizadora entre todos os povos e pelo incansável testemunho cristão. Querido, por hora é só, nós estamos terminando aqui mais um bloco e eu aguardo você. Dentro de instantes, nós retornamos para dar prosseguimento à nossa aula. Até mais.